Olá, Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Flippers Travel. Hoje vamos-vos falar de um país que atravessamos, Sim, aliás, de 4 países, mas um sim, onde tivemos mais tempo, que foi. a Suíça. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys Eu sou o Márcio, e somos um casal que vive e viaja de autocaravana. por toda a Europa. Para seguir as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem todos os domingos às 14 horas. Esperamos que gostem. Tivemos uma semana ou duas lá. 2 semanas na Suíça e depois tivemos 3 dias, porque depois, como sabem, tivemos um problemazinho. Passamos pelo Liechtenstein, Áustria e Alemanha. Exatamente. E vamos-vos falar então das dificuldades que tivemos de autocaravana e dos pontos positivos. Positivos e negativos, na nossa opinião, Exatamente. o que mais valorizamos e o que mais nos atrapalhou. Sim. Então, vamos começar pela Suíça. Pela Suíça, e vamos começar pelos pontos negativos da Suíça. E o primeiro que nós encontramos é a moeda. Apesar de estar de igual para igual e deles aceitarem notas euro, eles não aceitam moedas. E muitas vezes precisamos de moedas de Suíça, do franco Franco suíço, suíço. para estacionamentos, várias máquinas que às vezes usávamos e que era preciso para fazer os pagamentos. Sim, o estacionamento, depois, como vamos falar, muitas vezes era pago e podia-se pagar com aplicações, só que com o nosso App Store português não conseguíamos descarregar as aplicações, então tínhamos que pagar em dinheiro. E em dinheiro tinha que ser em moedas de franco suíço, para a gente foi muito difícil conseguirmos Exatamente. essas moedas. Ter as sabe? moedas, mesmo às vezes trocávamos, mas nunca era o suficiente porque o estacionamento era muito caro e nunca tínhamos sempre o suficiente. Aproveitamos já para introduzir o próximo ponto negativo, que é mesmo esse, os estacionamentos que são pagos e têm limite de horário. Não basta ser pagos, só podemos lá estar algumas horas. E em que é preciso usarmos um disco para, se houver uma fiscalização, saber em que horas é que nós chegamos. Sim, tivemos essa dificuldade porque nós não tínhamos um disco que é Sim. para dizer a hora que a gente chegou no sítio e muitas das vezes era obrigatório e também não conseguíamos comprar lá. Tivemos sorte de encontrar um casal simpático que nos Sim. deram o Um deles, disco. sim, mas é um grande problema porque os sítios são todos pagos durante o dia. Depois são gratuitos à noite, mas entre as 8 da noite e as 8 da manhã, habitualmente Exatamente. é esse o horário. Mas só podemos ficar 2 horas. Às vezes duas, outras três, outras cinco. Estávamos sempre muito limitados pelo estacionamento, mesmo que pago. E houve bastante tempo que andamos a saltitar de sítio em No sítio exatamente. e não conseguíamos visitar nada por causa do tempo, tempo. porque o tempo de a gente fazer alguma coisa e víamos que a polícia passava, depois ficávamos com medo, íamos embora e nem sequer visitávamos nada. E Sim. não conseguíamos encontrar sítios para descansar. Exatamente, Não é? Foi muito difícil. tínhamos que procurar sítios à beira de lagos, mais na natureza, para conseguirmos estar algum tempo. Sim, mas mesmo assim foi difícil. O único que conseguimos encontrar é porque era junto à linha do comboio. Fazia Sim. muito barulho. Muito barulho, mas Mas foi onde estivemos. sim, foi assim em sítios com sombra, porque a gente esteve na lá com altura do muito calor. Foi, Era abafado, chovia É. e dava muito calor ao mesmo tempo. foi uma dor de cabeça. A Suíça foi o país mais difícil até agora que tivemos para estacionar. para estacionar. Exatamente. Não é tanto por noitar, Sim. porque lá está, as pernoitas são permitidas e gratuitas, mas é durante o dia que é tudo pago e tudo muito caro. Exatamente. Portanto, a Suíça, o grande ponto negativo O é estacionamento. a dificuldade do estacionamento, que é maior do que nos outros países. E o próximo ponto é a dificuldade em encontrar um sítio para fazer os serviços. Pois é. Tivemos tivemos essa dificuldade. Encontramos um sítio e era imundo. Era horrível o sítio onde conseguimos fazer os serviços. Sim. Aquele basicamente era, como nós chamamos, um toy-toy, Sim, que era... uma casa de banho dessas de estaleiros de obras que são Exatamente. usadas e em eventos,
essas cabines e aquilo estava horrível, nem despejei lá, nem consegui lá despejar a cassete. O que fizemos foi o sítio onde despejávamos as águas cinzas, tirei a grelha e despejei diretamente para lá, porque aquilo era horrível, aquilo estava Sim. E completamente cheio de aquilo água, era transbordar. mesmo... Era mesmo um sítio de Era propósito mesmo para as autocaravanas. Não é autocaravanas, que a mas- gente esteja a aproveitar daquele Exatamente, sítio. era mesmo uma. Estava mesmo apropriado. feito assim. Exatamente, só que Era horrível. aquela sanita química que estava ali não era mudada sei lá há quanto tempo, que até bichos tinha lá É, e não havia outras soluções, por isso tivemos que despejar tudo para o mesmo sítio. exatamente. A outra dificuldade que tínhamos era os parques de campismo, que eram muito, muito caros. Pediam 50, 60 euros por uma noite. Como tudo na Suíça, é outro dos pontos que também achamos negativos, que era tudo bastante caro. Sim. Sabem que a gente adoramos ir a restaurantes e provar a gastronomia Sim. local. E dos 10 dias que tivemos na Suíça só fomos uma vez. Exatamente. E eu comi queijo com pão, foi uma fondue. Um fondue. E o Márcio comeu também uma... Tipo um omelete com queijo e fiambre. E foi... E bebemos, acho que foi uma cerveja para os dois. Foi uma cerveja e água. E pagámos mais de 60 euros. Sim. Por isso... Sem sobremesas, sem café. Só Nada, os sim. pratos e a bebida. Era muito caro. E nos sítios onde a gente via era tudo sempre muito... Muito caro. É tudo muito caro. As visitas também foi complicado porque há várias coisas lindíssimas, só que muitas delas são pagas e os bilhetes de entrada são logo no mínimo 15 euros por pessoa e os preços sobem muito Nós depressa acima. visitámos as grutas, que foi 15 euros por pessoa. Sim, Visitámos a fábrica do chocolate, também foi tipo 14 euros por pessoa. sim. As outras coisas não visitamos porque era tudo, Tudo muito muito caro. caro. Fizemos só Exatamente. coisas assim de natureza. Muito assim, fizemos aquelas duas caminhadas. Mas Mesmo os teleféricos para ir ao lago era tipo 30 euros por pessoa. Era tudo bastante caro. É tudo muito bonito, mas é muito caro. sim. Como é que é dizer? Na forma como nós viajamos, que foi dar assim uma volta pela Europa vários meses em que tínhamos Um budget. um budget apertado, foi complicado porque a gente não pôde aproveitar, mas realmente indo para lá uma semana, indo de férias só mesmo só lá, para ali, sim. há imensa coisa para se fazer. Aliás, isto é dos nossos pontos positivos, acho que já podemos passar aos positivos. Sim, sim. É que a Suíça foi uma das nossas maiores surpresas. Exatamente, é muito bonito, não há aquele boom de turistas, está tudo mais. Ou seja, está menos explorado, não sei se é por ser também mais caro, mas não havia tantos turistas e gostámos disso. Não, Sim, mas além disso é mesmo bonito. É assim, tanto pelas vilas tipo medievais que são muito giras, como pela parte das montanhas, dos lagos, das cascatas. e mesmo as cidades, as partes históricas estão bem cuidadas, gostamos muito. Sim, gostamos mesmo muito de visitar a Suíça e recomendamos realmente, mas se calhar lá está, mais no sentido de querem ir 1, 2 semanas de férias a algum sítio e irem para lá porque assim têm mais dinheiro, né? Porque são férias. Porque depois no viajar a longo prazo para a gente foi difícil. complicado e ficamos um bocado frustrados. Não podemos fazer tudo o que queríamos. Exatamente. E na parte das montanhas, dos Alpes, no verão é uma boa escolha porque as temperaturas são amenas, entre os 25 e 30 graus e estava muito bom. Outra coisa boa que a Suíça tem é as autoestradas, que pagamos a vinheta, que são 40 euros, que é válida por um ano, ou seja, um mês, ou seja, é válida desde do dia 1 de janeiro até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte e na altura custou-nos 40 euros e podemos andar por todas as autoestradas, é um descanso, não há... Temos de estar nas filas às vezes para pagar a portagem, é sempre a andar. Não, e se é a muito gente bom. comparar, por exemplo, com a Itália, acho que já nos aconteceu, até em França, pagar 40 euros de portagem Sim, num só dia. num só dia, sim. Ali pagamos 40 euros e estamos descansados. Exatamente. E é ótimo porque a Suíça é um país pequeno. Exatamente. Gastamos mais noutras coisas, mas poupamos no gasóleo porque os trajetos são sempre mais curtos. Exatamente. Para qualquer sítio que a gente queira ir,
estamos lá num instante, não é? Como por exemplo, já tínhamos falado no vídeo da Espanha, que a Espanha é muito grande e que quando Sim. visitamos a Espanha parece que nunca mais conseguimos sair do país. Aí não, na Suíça os sítios são todos relativamente próximos e dá para ver várias coisas no mesmo No dia. mesmo dia, exatamente, fazer várias atividades. E lá está, não se gasta tanto gasóleo, porque o gasóleo lá também é mais caro, Também é mais caro. mas andamos menos e podemos andar pelas autoestradas. Quer dizer, as autoestradas acabam por ser estradas normais, né? Que permitem ir de uma. De um ponto a outro. Exatamente. Outra vez que fizemos os serviços, fui na autoestrada. Pois foi. Foi uma asa na autoestrada. Exatamente, Foi é onde isso. encontramos. Pois é. Na Suíça, o melhor é isso, é fazer os serviços Nas nas Que há autoestradas. sítios de áreas de serviço que têm o local próprio para fazer serviços. Sim, exatamente. Mas eu sei que há muita gente que é contra as autoestradas, quando se está de autocaravana, só que uma coisa não impossibilita as outras. A gente anda muito pelas pequenas Pelas estradas, nacionais, sim, mas sim. Quando é para ir mudar de zona para outra. Usamos quando Sim. cruzamos o país, quisermos visitar uma zona, precisamos daquela zona, andamos pelas nacionais. Queremos mudar de zona, vamos pela autoestrada para ir direito, porque temos também o tempo limitado e queremos andar mais rápido e o objetivo não é visitar essa zona. E lá está, é sempre um bom motivo para voltar, é deixar alguma coisa por visitar. Sim, é verdade. Há mais pontos positivos, Márcio? O grande ponto positivo é mesmo a beleza da Suíça, os lagos, os Alpes, é muito bonito, vale a pena. As cascatas, os rios, é muito bonito. Sim. E achamos também a população simpática. Sim. Pelo menos na parte francesa, mas até na parte alemã, Sim. eles comunicavam com a gente e achamos as pessoas. Porque lá está também, não é? Um país muito, muito turístico e até foram sítios onde a gente conseguiu partilhar experiências com outras pessoas que viajavam. Sim. Muitas das vezes nos sítios mais turísticos não há tanta partilha, cada um tem os seus trajetos e não há... Sim, tivemos uma noite a falar com outro casal e um senhor que estava sozinho, tivemos a falar com eles e eles disseram nos sítios para nós irmos visitar e que valeram muito a pena. Sim, exatamente. Portanto, a Suíça adoramos. Gostamos muito, sim. Né? E era engraçado porque a nossa autocaravana é matrícula portuguesa, não é? E como sabem, na Suíça há muitos portugueses. Então, volta na volta, havia pessoas que apitavam, mostravam a bandeira de Portugal. Sim. Tem um casal de moto que estava em viagem também. Que nos. Foi. E apitou. E um carro também. Sim. Foi engraçado. Sim. Porque a gente repara que há muitos países, não sei se já tínhamos dito isso, acham que somos polacos. Polacos por causa do P. Mas muitas vezes perguntaram se éramos polacos. Mas ali não, como são portugueses, reconheceram a matrícula e foi engraçado. Sim. E o próximo país que vamos falar, o Liechtenstein, que visitámos a capital Vaduz numa tarde. Sim. E passámos também pela Áustria. Aí foi mesmo só de passagem, em que parámos numa bomba de gasolina só para comprar a vinheta, que a nossa intenção depois da Alemanha era visitar a Áustria, mas o Covid veio-nos estragar as voltas e já não visitámos. Pronto, a da Áustria é como a Suíça, só que a vinheta é mais barata e dá para comprar para menos tempo. Nós na altura comprámos para 10 dias. Mas acaba por ser mais cara a vinheta da Áustria. Sim, Áustria. é mais cara, mas dá para gastar menos dinheiro. Sim. Ou seja, 10 dias eram 10 euros, cerca de 10 euros, porque achamos que é um preço justo também para andar nas autoestradas. Da Áustria não podemos dizer mais nada, é só isto. Sim. Não, e que houve um Porsche ao pé da gente. Um Ferrari. Um Ferrari que ficou... Sem gasóleo. Deve ser empurrado até à bomba. Pronto, é o que há para dizer da Áustria, foi só este bocadinho, estivemos lá para aí meia hora. Exatamente, mas é que ainda por cima foi uma surpresa, porque saímos do Liechtenstein a pensar em entrar na Alemanha e quando demos por nós estávamos na Áustria. Sim. E depois o caminho em que nos levava para a cidade que era o nosso objetivo era por autoestrada na Áustria. Ainda estávamos a contar com isso e então por isso é que a gente se antecipou, compramos a vinheta, compramos logo por vários dias, 10 dias, porque pensávamos voltar, passar 2 ou 3 dias. Exatamente. E afinal
não voltamos. Mas do Liechtenstein, o que é que temos a dizer? É assim, é um país que gostamos, é um país é curioso, nem saber o que é que, como é que é de dizer, foi fácil de estacionar, também é. era pago, mas era fácil. Não, a gente foi num No domingo domingo, sim. e no domingo o estacionamento era gratuito. Ou Exatamente. seja, conseguimos estacionar mesmo no centro da Da capital, sem problema nenhum, que o estacionamento estava relativamente vazio. Sim. E foi bom porque estávamos mesmo No centro e gostámos muito de Sim. visitar, e é um país que é dos menos turísticos do mundo, andam completamente descansados e era bonito. Pronto, a capital, nós não visitamos mais que a capital porque depois queríamos seguir para a Alemanha, que foi o país seguinte. Exatamente. E nós juntamos aqui o Liechtenstein e a Alemanha e vamos, a parte negativa que achamos, que encontramos, foi a língua. É difícil. Sim. O alemão é zero. Não. Pronto, e depois com o inglês, o nosso inglês também não é muito bom, é o No inglês da Liechtenstein desarrasca. a gente se fosse porque a senhora falava francês. Do posto de turismo. E sim. então falamos em francês. Mas depois na Alemanha não, era o inglês. O inglês, e conseguimos nos desenrascar com o nosso inglês de desarrasque. Sim. Mas pronto, e mesmo nos restaurantes para vermos as emendas, era difícil, era do tradutor, difícil. era complicado, mas era engraçado ao mesmo tempo. Saímos ali da nossa zona de conforto e foi engraçado. Sim. Andávamos com o telemóvel, até para escolher um restaurante, né? A ver os menus que eles tinham na rua. Exatamente, tiramos fotografia, né? Com o Google Tradutor e aquilo Traduzia vai mais ou menos. Que era pelo menos para termos noção do que é que era a comida. do que era a comida. E, aliás, o primeiro dia que chegamos à Alemanha, o que é que a gente comeu? Pizza. E eu comi massa. E de massa. Ou seja, foi o primeiro dia o italiano, que eram coisas que conhecíamos. E o segundo dia foi sushi. E aí acabou a visita na Alemanha. Mas também, por exemplo, quando estivemos no campo de concentração, aí foi com o espanhol que conseguimos visitar. Estava tudo em espanhol e mesmo o vídeo que eles tinham da apresentação era em espanhol. Quer dizer, havia vários horários com várias línguas e havia o espanhol, por isso foi bom. Porque já sabem que nesses sítios não conseguimos ter nada em português. Sim. É ou inglês ou espanhol. Sim. Outro ponto menos positivo é que dentro das grandes cidades há vinhetas ambientais. Sim. É obrigatório pagar, nós não sabemos bem como é que funciona. Sim, porque nós tínhamos a dúvida na Alemanha porque ouvíamos falar de vinhetas, mas neste caso não é vinhetas de autoestradas, como é o caso da Suíça e da Áustria, porque na Alemanha as autoestradas são gratuitas, mas existem vinhetas ambientais, ou seja, consoante a categoria do nosso veículo, podemos ou não entrar em certas cidades. Exatamente. A grande cidade onde tivemos foi Munique. Ficámos nos arredores de Munique, num parque do metro, que aquilo era 1,5€ ou 2 por dia, era muito bom, tinha muito estacionamento. E estávamos ali a 100 metros do metro, que em... 100 metros? Nem não, isso. Era o estacionamento. Era só atravessar a rua e estávamos no metro. E em 15, 20 minutos estávamos no centro de Munique, visitámos à noite e já estávamos a ficar doentes nesse dia à noite. Sim. Visitámos Munique e visitámos o campo de concentração. É. Mas o que... Também visitamos o lago, visitamos várias coisas. O lago, sim. E aconselhamos, na Alemanha, como tem essa limitação de não poderem entrar nas cidades por causa da vinheta e também porque sabemos que é chato irmos com a autocaravana para dentro das cidades, tentar estacionar nos estacionamentos que existem de propósito do metro, para depois poder fazer tudo de metro. Sim, este parque a polícia passou, não nos disse nada e dormimos lá uma noite. Sim. Este estacionamento é perto também do estádio do Bayern de Munique, e mesmo no estádio existe uma asa paga, para quem quiser fazer serviços, também pode. Mas na asa... Eram 25€ por e ali por foi noite. 1,5€. Exatamente. Mas quem quiser entrar e sair para fazer, consegue fazer. Mais barato. E serviços na Alemanha também não foi fácil. Tivemos que ir a uma bomba e pagar. É assim,
é fácil fazer, mas tem que se pagar. Pagar, sim. E sabem que nós andamos sempre à procura de fazer Justiças essas coisas gratuitamente. Sim, mas pagámos 2 ou 3 euros Sim, porque para, foi para pôr água. numa estação de serviço. Exatamente. É. Porque se for uma asa, lá está, o preço das áreas de serviço Também é mais fica caro. logo tudo muito caro. Porque, sim, porque na Alemanha até sabemos que há muitas autocaravanas Exatamente. alemãs, as coisas até estão muito preparadas para as Exatamente. autocaravanas. A questão é mesmo os serviços serem quase sempre pagos. O último ponto negativo que encontramos é o preço das visitas. Nós tentámos visitar Fomos aos castelos aos também. castelos, Sim, os castelos que inspiraram o logotipo da Disney, que são dois que estão perto sim. um do outro. Não nos perguntem o nome, que é impossível É dizermos. difícil dizer, mas e não visitámos porque era uma visita guiada de 30 minutos e era cerca de 25 euros por pessoa. E Sem o falar que estacionamento? tínhamos que pagar o estacionamento, que eram 13 euros e meio, acho eu, sem poder dormir lá. Sim. E que a gente fique 1 hora ou 5 era 13 Era euros. 13 euros, era muito caro, e então visitámos ali à volta, filmámos com o drone e fomos embora. Sim. Pronto, os pontos positivos é o estacionamento, que é fácil e não há proibições. Onde quer que estacionamos. Sim, não havia- a Alemanha, ao contrário da Suíça, Sim, ainda me lembro de ver escrito proibido para autocaravanas. exatamente. Podemos estacionar, muitas vezes temos é que pagar, mas Pagar, pode mas pode. estacionar Exatamente. mais livremente. As autoestradas são gratuitas, não se paga mesmo nada. Temos é que ter a intenção aos aceleras, porque se formos fazer uma ultrapassagem, sim. temos que olhar para o espelho e olhamos, não vê ninguém, e ao fim de 2 segundos está a passar um carro a alta velocidade. Pois é muito, É perigoso. é muito perigoso nas De autoestradas vez em isso, quando, porque há muitas que não têm limite de velocidade. velocidades e então a gente não andamos a grandes velocidades com a autocaravana, mas às vezes acontece que queremos ultrapassar um caminhão ou alguma coisa exatamente, e quando a gente se mete é preciso Temos ter que cuidado ver porque eles aparecem a alta de velocidade. repente. Sim. Sim. Mas era, não me lembrava disso. E outro ponto positivo eram os preços dos supermercados, que Sim. achámos equivalentes aos de Portugal. Pois Um é. bocadinho mais caros, mas nada de especial. Não. Até mesmo os restaurantes na Alemanha. Sim, não eram não- os preços que vimos, não era nada de extraordinário. Eram preços ao nível de Portugal e tivemos lá na altura do verão. Em termos de segurança, são países onde não tivemos Qualquer problema. Na Suíça dormimos no meio da natureza, dormimos em cidades. Na Alemanha dormimos em 2 ou 3 sítios. Só tivemos um problema, lembras naquele sítio, porque lá está, problemas de interpretação de língua, que estava escrito que era proibido estacionar, só que não percebíamos se era até aquela data ou a Era partir daquela data. data. E então, basicamente, acho que eles iam fazer Obras lá, ou iam montar lá um espetáculo, qualquer coisa, porque havia lá. Sim. E então a gente dormiu lá e logo às 8 da manhã começaram a vir e bloquearam-nos a saída. Sim, porque iam lá fazer qualquer coisa, mas Não. não nos bateram à porta nem nada. Estavam a fazer o trabalho deles, a montarem as coisas deles, só que era muito barulho. Mas e eles nós estavam a acordar. tirar as placas de autocaravanas, lembras-te? A placa A que se placa. podia estacionar lá as autocaravanas. Exatamente, porque a gente dormiu, aquilo era para autocaravanas, um estacionamento. Gratuito. E eles foram lá para tirar a placa com o desenho da autocaravana. exatamente. Ou seja, não sabemos se naquele dia que ele deixou de ser Exatamente. permitido para autocaravanas, mas foi assim a única coisa. Sim. Mas não nos disseram nada. Não. O nosso Dois grande países. medo, mas podia ter sido noutro país, foi a questão do granizo, Da chuva, das trovoadas. trovoadas com granizo. Exatamente. Que apanhamos muita chuva em alguns dias lá, grandes trovoadas. Mas pronto. Sim. De resto foi. Problemas com roubos, com isso? Não. Não vimos, sentimos sempre bastante seguros. Aliás, aquilo é engraçado também, isto, acho que foi na Suíça, tivemos num sítio que as autocaravanas podiam pernoitar e era uma caixinha Sim. em que a gente metia lá o Eram o 15 ou dinheiro. 20 euros, deixámos um envelope com os nossos dados e com o valor e metíamos lá. Exatamente. Ou seja, era uma asa
Não era era um estacionamento um só. estacionamento Com pernoita. com pernoite autorizada para autocaravanas, mas era pago. Era pago, mas era à confiança, porque não Exatamente. havia ninguém. A fiscalizar, nós estivemos lá o dia inteiro, estacionados e Ninguém nos veio nos perguntar veio- nada, não havia Exatamente. cancela nem nada, era só deixarmos no Exatamente. envelope. E vimos em vários sítios, se cá também já viram e já ouviram falar, frutas ou coisas assim à Ah, sim. venda, em que não está lá ninguém, é a gente pegar no que queremos e deixar deixarmos lá o dinheiro. sim. Sim. Portanto, neste sentido, são países em que Existe a segurança. segurança é. Se houve algum ponto ou alguma dúvida que tenham, deixem nos comentários que nós respondemos se soubermos. Sim, a gente agora devíamos a falar de várias coisas ao Vários mesmo países, tempo, sim. mas como temos vários países para falar, achámos que era coerente juntarmos Sim, estes. porque este foi país onde tivemos, tirando a Suíça, foi sítios onde tivemos bastante Pouco tempo, muito pouco exatamente. tempo E partilhamos a nossa experiência, lá está. Podem ter ido e terem sentido coisas diferentes, ou o que são Exatamente. para nós pontos negativos podem ser para vocês positivos. Sim. Sim. É a nossa opinião e a nossa experiência. Exatamente. Vale o que vale, é tão válida como a vossa. Exatamente. Mas para quem nunca foi para estes países, assim alertamos um bocado com Sim, o que como podem podem contar. É isso. Exatamente. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de Deixar um comentário e um like e subscrever o canal. Tchau!